É com muita alegria no coração que Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui de novo com vocês, aqui pelo programa Respostas, pela TV Imaculada. Uma saudação carinhosa a todos vocês. Só para a gente comunicar a todos que o programa ao vivo, ele mudou de horário, ele vai passar das 11 ao meio-dia, que é o horário do Mato Grosso do Sul. E não se preocupem porque as reprises continuam no mesmo horário. Com muita alegria, o programa Respostas acontece aqui pela TV Imaculada. Essa TV que procura informar, que procura evangelizar, que procura trazer um pouco de luz na sua vida, na nossa vida. E o programa Respostas é este programa que se coloca a serviço de todos os discípulos e discípulas de Jesus Cristo, os cristãos que vivem, que fazem sua estrada, seu caminho rumo ao céu, iluminados pela luz da fé. A gente tenta aqui buscar na fé as respostas que nós precisamos para que o nosso discernimento seja iluminado. Com muito carinho, abraço a todos vocês que estão aqui neste momento participando conosco. Muito bem-vindos, bem-vindas. E vamos começar o nosso trabalho de hoje numa reflexão que muda de tema hoje. O primeiro bloco do nosso programa Respostas, como vocês sabem, é dedicado a uma reflexão a partir de um texto, onde nós encontramos um ensinamento da igreja para a vivência da nossa fé no hoje, no nosso tempo. Por isso que a igreja, amparada pelo Espírito Santo, pode oferecer aos cristãos como uma boa mãe a direção de nos ajudar nas nossas opções cotidianas. Por quê? Porque todos nós queremos peregrinar rumo ao céu, né? Ninguém quer mudar de caminho, não. A gente quer chegar nessa meta. E a igreja nos serve, peregrina, mãe peregrina, neste sentido, nos ajuda neste caminho. A reflexão sobre o texto do Concílio Vaticano II, vocês mesmos vão ter oportunidade de ter contato com o texto e depois a gente vai voltar para a reflexão. E uma coisa muito importante, que até a semana passada nós estávamos refletindo sobre o tema da dignidade da pessoa humana, que terminou a última parte deste tema falando sobre Jesus Cristo como o homem novo. Ou seja, quando nós queremos ser cristãos, o novo que acontece na nossa vida é a partir de Cristo. E esse novo nos insere pela ação da graça, pela ação do próprio Deus, pela ação do seu amor misericordioso, a nossa união a Cristo, de modo que nós nele nos tornamos aquilo que Cristo é por natureza, Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus no Filho Jesus Cristo. Então, a pessoa humana tem como modelo o próprio Cristo. Nossa dignidade se baseia também no nosso ser à imagem e semelhança de Deus. A dimensão pessoal foi tratada no primeiro momento desse documento da Gaudium et Spes, e agora nós vamos dar um novo passo. Vamos dar esse passo juntos. O novo tema agora da nossa reflexão é a comunidade humana. Aqui vocês já percebem que as duas dimensões, pessoal e comunitária ou eclesial da fé, andam juntas. O tema da comunidade humana. Vamos ver o olhar da igreja sobre esta comunidade presente no mundo. Vamos com muita atenção, então, passar para a leitura e a gente já volta para a reflexão. A comunidade humana. Propósito do concílio. Entre os principais aspectos do mundo atual, conta-se a multiplicação das relações entre os homens, cujo desenvolvimento é muito favorecido pelos progressos técnicos modernos. Todavia, o diálogo fraterno entre os homens não se realiza ao nível destes progressos, mas ao nível mais profundo da comunidade de pessoas, a qual exige o mútuo respeito da sua plena dignidade espiritual. A revelação cristã favorece poderosamente esta comunhão entre as pessoas, ao mesmo tempo que nos leva a uma compreensão mais profunda das leis da vida social que o Criador inscreveu na natureza espiritual e moral do homem. Dado, porém, que recentes documentos do magistério eclesiástico expuseram a doutrina cristã acerca da sociedade humana, o concílio limita-se a recordar algumas verdades mais importantes e a expor o seu fundamento à luz da revelação. Insiste seguidamente em algumas consequências de maior importância para o nosso tempo. Gaudium et Spes.
Quando nós fazemos uma leitura da realidade a partir do olhar da fé, nós somos capazes de olhar a partir de uma revelação. Nós partimos de uma revelação que é a revelação cristã. Esta revelação cristã manifesta-se, se concretiza numa autocomunicação de Deus, porque Deus se revela, por isso que se trata de uma autocomunicação. E esse Deus se revela na história. Como tal, iluminados pela pedagogia divina, todos nós somos convidados também a ler as realidades a partir do horizonte da fé, o horizonte que a revelação nos apresenta. Por isso que é muito importante perceber que a igreja vai usar de alguns instrumentos das ciências para poder exprimir sua visão de mundo. Mas a base fundamental da visão da igreja não é sociológica, antropológica, mas nós podemos dizer que é uma base teológica, é o olhar da fé. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vejam, todas essas realidades que nós chamamos realidades seculares não são alheias ao projeto de Deus e à sua revelação. Por quê? Porque Deus criou o mundo. E esta igreja percebe-se nesse concílio Vaticano II, uma igreja muito atenta ao contexto onde se encontram os cristãos. Essa dimensão é muito importante da nossa fé. E uma das coisas que a igreja começa dizendo ao analisar a comunidade humana, coloca-se que um dos principais aspectos da comunidade atual, do tempo atual, é a multiplicação das relações entre os homens. Nesse sentido, a igreja reconhece que boa parte do incremento dessas relações foram favorecidas pelos meios tecnológicos. Como é que as tecnologias de comunicação nos permitiram, então, implementar de maneira muito mais presente, muito mais intensa, essa dimensão das relações entre os homens. Atenção, porém, mesmo as relações fraternas entre os seres humanos, o diálogo fraterno, não se realiza, talvez, no mesmo nível destes progressos. Ou seja, a tecnologia não significa, o avanço tecnológico não significa avanço ético, por exemplo. Por quê? Porque avançam as tecnologias para a comunicação, mas o homem que se comunica continua ainda ancorado em situações não edificantes, não construtoras de diálogo, não construtoras de fraternidade. E aí nós somos convidados a dar um passo, né? Nesse sentido, é muito importante para o diálogo fraterno entre nós o mútuo respeito. Eu não tenho que eliminar o outro porque ele pensa distinto de mim. Então, nossos discursos, eles são importantes, nós precisamos dialogar, mas este diálogo tem que sempre ter como fundamento a nossa fraternidade, o respeito mútuo pela pessoa humana, a dignidade espiritual, inclusive, que o concílio fala. E é interessante que nós não podemos dizer que essa revelação vem dificultar essas relações humanas. O concílio diz que, pelo contrário, a revelação cristã favorece poderosamente esta comunhão entre as pessoas. Esta comunhão vem favorecida por esta revelação, mas ao mesmo tempo nos leva a uma compreensão ainda mais profunda do que seja a vida social, o que é o ser humano, do ponto de vista, por exemplo, antropológico do ser humano, o que o Criador, por exemplo, escreveu na própria natureza espiritual e moral do homem. Então, quando a gente olha para a própria criação, a revelação, nesse sentido, ela possui um grau de revelação que nós vamos chamar de revelação natural, no sentido de que, olhando a obra de Deus, nós intuímos algo do Criador. Então, nesse sentido, é muito importante o nosso olhar também sobre o mundo. Os documentos, também esse número inicial desse documento que quer falar sobre qual é o propósito do Concílio Vaticano II, lembra também que os recentes documentos do magistério expuseram o tema da doutrina cristã acerca da sociedade humana. Então, não foi o Concílio Vaticano II que começou. Então, muitos documentos da igreja
de modo especial os documentos que falam da doutrina social da igreja. Por que é uma doutrina? Por que é um ensinamento? Porque é parte de um olhar teológico da igreja, de um olhar da fé, do horizonte da fé. Então o concílio quer, nesse sentido, de maneira muito humilde, no seu propósito, o Concílio Vaticano II, recordar, atenção, não está dizendo que vai inventar algo novo, mas quer recordar algumas verdades, talvez esquecidas, algumas verdades mais importantes, e expor, atenção, o seu fundamento à luz da revelação, sempre à luz da revelação. Por isso que esse olhar, gente, é o que eu disse para vocês, não é um olhar simplesmente sociológico, é um olhar sobretudo teológico. Por quê? Porque nós vemos a partir do olhar de Cristo, a partir do olhar do Evangelho, a partir do olhar da fé. Então, como o próprio concílio diz, a partir do olhar da revelação, quando a gente encontra o mistério de Deus, nesse mistério de Deus nós desvelamos também o mistério da nossa existência humana, o mistério do destino da humanidade, o mistério das relações humanas que se pauta em última instância na fraternidade humana que nos une como filhos e filhas de um mesmo Pai. Então, para nós cristãos, o fundamento da fraternidade, ele é teológico. Embora nós entendemos também que a partir da própria convivência humana, nós precisamos estabelecer relações de diálogo e de amizade. Por quê? Porque todos nós habitamos a mesma casa, o mesmo planeta. Este planeta, o documento, inclusive os documentos últimos do Papa Francisco estão se referindo a ele, falando como casa comum. Todos nós estamos na mesma casa. Então esta preocupação, por exemplo, a preocupação ambiental, é fruto exatamente de uma visão teológica. Esse mundo foi criado por Deus. Este mundo perdeu seu equilíbrio também por conta do pecado. Então, o pecado fere também as dimensões da nossa relação, do equilíbrio do ser humano no seu habitat, no ecossistema no qual nós nos encontramos. Então, de fato, uma pessoa desencontrada, né, que perdeu sua harmonia, normalmente cria um espaço de desarmonia aonde vive. Então, nesse sentido, todas essas grandes preocupações que a igreja coloca no seu coração são preocupações de uma mãe que acompanha o caminhar histórico da humanidade. Papa Paulo VI, por exemplo, chamava a igreja de perita em humanidade. Nesse sentido, que nós bem sabemos que esse olhar é de uma igreja que quer se colocar ao lado do ser humano, com todas as suas angústias, com todas as suas esperanças, mas sobretudo com aquilo que nós podemos oferecer de mais original, que é a luz da fé. Muito bem, chegamos ao final desse primeiro bloco e a gente tem ainda a continuidade do nosso programa, 2 blocos mais para a nossa resposta, e você já pode colocar, enviar sua pergunta. Já temos perguntas muito interessantes hoje, mas vamos deixar vocês aí na expectativa. Vamos para o nosso intervalo e nós já voltamos. Muito bem, com esta bela imagem de Nossa Senhora Aparecida, nós voltamos e iniciamos esse segundo bloco do programa Respostas, e nós já vamos para o trabalho. Bora trabalhar, ganhar o pão, como se diz? A primeira pergunta do segundo bloco do programa Respostas hoje é uma pergunta do João. O João lá do bairro Iraci Coelho. Eu estava até comentando aqui no intervalo com o Fábio que o bairro Iraci Coelho eu consegui me situar geograficamente. De qualquer modo, um abraço muito apertado para todos vocês aí, tá? Por enquanto ainda virtual esse abraço, né? Mas parece-me que as coisas estão melhorando graças a esta sólida campanha de imunização. Que bom, que bom. João pergunta, sei que vocês já estão aí curiosos na expectativa, eu também, mas vamos para o trabalho. O João pergunta:
O que aconteceu com a cruz onde colocaram Jesus? Fico pensando também quem ficou com sua coroa de espinhos e o cálice da última ceia. João, eu diria que a questão sobre o que aconteceu com a cruz, com a coroa de espinhos, o cálice, em torno destes grandes objetos, digamos, importantes para a nossa fé, se construíram muitas histórias, muitas teorias, muitas tradições. Eu vou falar para você aquelas que são mais conhecidas e, de certa forma, são as mais aceitas nesse sentido. Mas não são as únicas. Por quê? Porque se você for fazer uma pesquisa, inclusive no próprio Google, você vai ver uma série de caminhos e você vai encontrar até hoje gente que diz, olha, aqui tem um pedaço da cruz, ali tem um pedaço da coroa de espinhos, né? Ou mesmo em torno, por exemplo, do cálice da última ceia, da Santa Ceia, existe são numerosos romances, textos, filmes foram escritos, né? Sobretudo no contexto medieval, onde se faziam verdadeiras caçadas, vamos assim dizer, né? Buscas de grupos que buscavam o chamado Santo Graal. Você já deve ter ouvido falar que teria sido este cálice que Jesus usou na última ceia. Olha, tem muito mais de lenda nisso tudo do que fatos verídicos, de modo geral. De modo geral, é o que a gente pode dizer em relação ao Santo Graal. Muitas histórias se uniram a fatos verídicos, de modo que hoje é difícil a gente separar o real daquilo que é criado, uma criação. Tá? Mas uma das coisas que a gente sabe sobre a cruz, vamos primeiro pela cruz. Uma tradição considerável diz que, inclusive, se você for na Basílica São Pedro, em Roma, você vai encontrar a imagem num dos quadriláteros que cobrem o altar da confissão, que é o altar principal da Basílica São Pedro. Num deles você vai encontrar Santa Helena com a cruz. Uma cruz ali apresentada quase, por sinal, uma imagem em mármore belíssima, uma cruz bastante alta. Por quê? Porque se diz, eu não saberia dizer para você agora, nesse momento, até que ponto isso pode ser fundamentado historicamente, mas aí os historiadores vão nos dizer com mais propriedade. Mas o que se diz é que a cruz, a mãe de Constantino, do imperador Constantino, convertida ao cristianismo, pediu ao imperador, que a cruz viesse de Jerusalém. Então, o que se conta é que a mãe, Santa Helena, que para nós se tornou santa, é uma cristã que se converteu nesse período e pediu ao filho Constantino que trouxesse a cruz de Jerusalém. É possível isso? A plausibilidade dessas coisas são grandes? São. O imperador Constantino tinha condições de trazer o que ele quisesse, haja vista que todos os grandes monumentos de Roma, inclusive, vieram de terras, aspas, conquistadas, de povos conquistados pela Roma de então. Inclusive, muitos dos objetos em alguns museus de Roma são objetos trazidos, por exemplo, do Egito. Então, a probabilidade de que isso tenha realmente acontecido, existe. Se fala, então, se discute, por exemplo, se Constantino se converteu por conveniência, se Constantino era realmente um convertido, mas se acusam, alguns historiadores colocam sobre suspeita a conversão de Constantino. De qualquer forma, nós colocamos que houve essa conversão de Constantino. Um professor de história teria muito mais propriedade para falar disso, né? Então, o interesse, se há uma conversão do império, o interesse por esses objetos é óbvio que deve ser grande. E eles teriam condições de trazer.
tá? Inclusive se tem em Roma uma escada que se diz, uma escada que diz que foi aonde Pilatos apresentou Jesus à multidão, aquele momento ali da escolha, Barrabás ou Jesus, né? Então tem também ali perto, inclusive da Basílica, da Catedral, né, de Roma, da São João de Latrão, San Giovanni Laterano, que a gente fala em italiano, mas em português São João de Latrão, que é a Catedral de Roma. Então fica ali ao lado praticamente, muitas pessoas sobem essas escadas, muitos peregrinos de joelhos, né? E se diz que essas escadas foram trazidas então de Jerusalém. O que eu digo? Com relação à cruz é isso. Em relação à coroa de espinhos, existem inúmeras histórias e o que se sabe também é que se espalhou pelo mundo todo inúmeras tradições, inclusive santuários que diziam ter a relíquia da coroa de espinhos de Jesus. Que eu te digo? Olha, se você for, tá, somar todos os lugares que dizem que tem um pedaço da coroa de espinho de Jesus, vai dar 30 coroas, tá? Então eu não quero, é óbvio que eu não estou aqui tocando, João, num elemento que seja fundamental para a sua fé. Eu espero que não. O que se sabe é que Jesus morreu coroado de espinhos, pregado numa cruz, era o suplício, né? Era a execução a qual era destinados os escravos, as pessoas condenadas nesse contexto. Então, isso que é fundamental para nós. Então, essas relíquias são importantes do ponto de vista da devoção pessoal, né? E, sobretudo, a relíquia não pode ser mais importante do que o evento, porque para nós o que realmente nos salvou não é o objeto em si, porque isso faria de nós membros da nova era que acreditam em energia das coisas, né? Não, nós cultuamos essas relíquias pelo significado que elas têm para nós. Mas essas relíquias não são maiores do que o sentido daquilo que aconteceu. Então, eu diria isso, João. As informações que nós temos são um pouco estas, ainda que desencontradas em alguns aspectos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou até dar uma pesquisada. Nós temos um professor de história, Padre Wagner, inclusive, que é o pároco da catedral, da nossa Catedral Santo Antônio, um excelente professor, por sinal. Então, eu vou pedir um momento, eu sei que a agenda dele também não é fácil, para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, e daí eu vou tentar trazer um pouco elementos, vou pedir para a produção aqui deixar separada a sua pergunta, para mim trazer respostas talvez um pouco mais profundas sobre isso. Porque sobre o cálice da última Santa Ceia, por exemplo, aí é que eu não sei nada praticamente, quase nada. Se criaram muitas lendas em torno do Graal, né, do Santo Graal, assim dito. Então, eu não saberia dizer para você se hoje nós temos condições de dizer o que foi lenda, o que foi verdadeiro disso tudo, tá? Mas o que a gente sabia era isso aí, tá bom? Muito obrigado, João, pela sua participação. Esperamos ter ajudado em algum sentido. Mas como eu lhe falei, eu vou deixar a pergunta aqui para depois trazer um pouco mais de informações para vocês. O Sérgio, lá da Copa Sul, Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Um abraço carinhoso para todo o pessoal da Copa Sul. O Sérgio traz um episódio muito triste, recente, da história da igreja na França, que deixou todos nós bastante consternados. Diz o Sérgio: sobre os casos de abuso na França. Sabemos que abusos ocorrem não somente na igreja, mas em tantos ambientes e no mundo todo. O Papa sentiu-se triste e envergonhado e convidou os católicos da França a assumir a responsabilidade pelo que aconteceu para tornar a igreja um ambiente seguro. Acredito que este convite se estenda a todos os cristãos e todos os que respeitam as crianças e o ser humano. Como podemos assumir este compromisso? Sérgio,
o sentimento de tristeza, de vergonha do Papa Francisco é um sentimento que exprime, nesse momento, a dor da igreja. Porque você imagina, o que as pessoas esperam da igreja? O que as pessoas esperam de nós religiosos, de nós padres? Então, é com muita tristeza que a gente não deve buscar, num primeiro lugar, sabe, passar pano? Não, porque por muito tempo, essa política da preocupação com a imagem da igreja levou-nos a atitudes paliativas, que não resolveram o problema e, infelizmente, os abusos continuaram acontecendo. Essa política da preocupação com a imagem da igreja, sobretudo nos 2 últimos pontificados, e Papa Bento XVI, nós temos que tirar o chapéu para o Papa Bento XVI, porque ele entrou na linha da tolerância zero, e Papa Francisco não titubeou nem um segundo nesse sentido. O Papa, onde vai, ele encontra as vítimas, ele conversa com elas. É uma igreja que não quer esconder essa tragédia. É uma tragédia. É um escândalo. Alguns elementos que também são importantes nós termos presentes, porque por vezes nós queremos usar de uma situação como esta, por um lado, para tentar maquiar a realidade. Não, isso é um absurdo. Nós temos que assumir nossas responsabilidades. O que não é assumido não é redimido. Enquanto nós não colocarmos o dedo na ferida, essa situação não vai se resolver. Embora, eu diria hoje, João, e você começa falando, Sérgio, eu diria que você tem razão. A instituição igreja hoje é uma das poucas instituições que está enfrentando o problema de frente. Tem pedofilia em todos os cantos. Tem no exército, tem no mundo do esporte, tem no mundo da arte, tem no mundo da política, tem na família. É uma chaga, é uma praga que infelizmente nos assusta. Então nós precisamos o quê? Ter toda uma política de prevenção, toda uma política, em primeiro lugar, de justiça, porque vocês sabem que o protocolo que o Papa Francisco nos últimos documentos colocou para a igreja são protocolos rigidíssimos. Surgiu a denúncia, já se faz o bispo, sobretudo o bispo responsável local, tem que fazer a denúncia para o civil, para o Estado. Os trâmites do processo não podem ficar só na igreja, não podem. Para você ver que hoje existe um protocolo muito sério, foram formadas comissões e a preocupação do Papa está altíssima com relação a estes fatos lamentáveis. Por outro lado, lembrando que a igreja está mexendo na ferida, não está fingindo que o problema não existe, e nós não podemos voltar atrás. Essa cultura do manter a imagem da igreja, por vezes causou a morte psicológica, espiritual e, por vezes, até física de muita gente, muitas vítimas. Então é uma igreja que quer se colocar ao lado das vítimas e também buscar de todas as formas a conversão, tá, daqueles que causaram esses males. Nós chegamos ao final desse segundo bloco e, Sérgio, eu pretendo ainda retomar um pouco a questão que você nos trouxe pela importância dela na sequência do terceiro bloco. Nós já voltamos, temos um intervalo aí. Como eu disse no bloco anterior, diante da importância da pergunta que o Sérgio trouxe para nós sobre os casos de abuso que aconteceram na França, um fato lamentável que chegou ao nosso conhecimento nesses últimos dias, que nos assusta também pelo número de vítimas. Eu dizia que temos que voltar nesse assunto, e sobretudo quando nós olhamos para o Papa,
a atitude do Papa tem que ser atitude nossa. Tem que ser atitude da igreja. A tristeza, a vergonha, mas não agora para nós ficarmos simplesmente nisso. Mas uma igreja que precisa agir para defender as crianças. Nesse sentido, muito tem sido feito. Se eu trouxer aqui o Frei Moacir, que conhece bem direito canônico, mais do que nós, ele sabe do motu próprio do Papa Francisco, que colocou uma nova legislação, que intensificou a preocupação da igreja, para que nós possamos criar ambientes seguros para as nossas crianças. Então, a defesa a qualquer custo não é a atitude do Papa. Agora, alguns elementos que a gente precisa ter presente. Por quê? Porque é trágico, em primeiro lugar, é trágico e lamentável e não tem nenhuma justificativa. Mas alguns elementos que nós precisamos ter presentes. Quantos por cento do clero participou dessas atrocidades? Então, uma das últimas pesquisas que eu tive conhecimento por um site, que até onde eu sei é confiável, é em torno de 3%. Em torno de 3% dos membros do clero, entre religiosos, padres, estariam envolvidos. Quer dizer que 97% vai realmente pagar. Por quê? Porque o maior dano é o dano da própria credibilidade de uma igreja que já passa por grandes crises no contexto europeu. Mas a gente tem que evitar certas hipocrisias. Hipocrisia no sentido de tentar maquiar o problema, ou tentar aumentar de tal forma que, por vezes, nós queremos jogar fora a criança com água suja. Então, a gente precisa muito de um equilíbrio. Muitas coisas têm sido feitas. E não vai adiantar a gente ficar simplesmente fazendo caça às bruxas, caçando pessoas de orientação homossexual, do clero, porque também boa parte desses abusos são feitos na orientação heterossexual. E a gente precisa vencer alguns tabus da área da sexualidade para enfrentarmos o problema de frente. E nesse sentido, nós precisaríamos sim de redimensionar toda a estrutura da nossa pastoral. Para quê? Para permitir que nossas crianças estejam seguras. E o que é mais monstruoso, que eu diria, é porque a figura do padre, sobretudo quando ele se apresenta, né, numa certa postura, é óbvio que isso funciona como um álibi, porque termina por desviar a atenção. Porque um pedófilo, vocês imaginem, eu estudei na minha época de seminário, eram 80 seminaristas. 3 formadores, mas um deles, tadinho, estava mais para São Pedro do que para a terra, tá? Com todo respeito falando. Quem mais ficava na casa? Um padre. Vocês estão vendo? 80 seminaristas. O pedófilo, ele é uma pessoa muito engenhosa do ponto de vista da inteligência. Escrupuloso. Então, aquela aparência de santidade, ela é provocada conscientemente porque despista, é uma despistagem. E é óbvio que as crianças ficam desarmadas diante, as pessoas que chegam diante do ministro, estão desarmadas de certa forma para confissão, Por quê? Porque pensam que nós somos pessoas equilibradas. Então, nesse sentido, a própria formação sacerdotal o seminário precisa ser repensado muito seriamente. O problema é que a gente fica sempre na periferia das coisas, na casca. Então, por exemplo, nos documentos a formação está linda.
equipe de psicólogos, de muita gente. Por quê? Porque tem que estar atento, porque se você não faz um pente fino... Eu passei, por exemplo, 10 anos de seminário. 10 anos. O que aconteceu? Eu percebo que nesses 10 anos, aconteceram 2 episódios em que pessoas observadas com suspeita nesse sentido. Por quê? Primeiro momento, qual que é o problema do seminarista que brinca com crianças? Se ele for um chato, né, um agressivo, aí que fica estranho, né? Mas eu fiquei 10 anos de seminário, aconteceram 2 vezes em que foram identificadas pessoas com este comportamento. Claro, essas pessoas não tinha acontecido abuso, mas se descobriu muita coisa. Então, é muito difícil identificar a pessoa com essa psicopatologia ou com essa, como que eu falo, com essa, tem outro nome, esse crime, né? Ele é um crime, é um criminoso, mas é uma pessoa extremamente meticulosa para se blindar, tá? E nós, padres, estamos muito blindados, né? Sobretudo, como eu disse para vocês nos veem de mãozinhas postas, fazendo oração. O que vocês imaginam? Né? Então, é preciso encarar o problema na formação. É preciso encarar o problema dentro das comunidades. Por exemplo, com algumas dioceses do mundo, por exemplo, quando eu morei em Roma também, achei interessante na diocese onde eu estava. O padre não pode ficar na sacristia somente com menores. Tem que ter um ministro, tem que ter adultos. E essa é uma coisa que eu sempre levei comigo. Eu jamais fico numa sacristia onde, né, tem somente coroinhas. Não, tem que ter sempre adultos. Sempre outras pessoas presentes. Portas sempre abertas. Isso é importante. Por quê? Porque nós precisamos proteger nossas crianças. Concordo plenamente com você, Sérgio. Deixa eu até ser fiel aqui ao texto que você falou. Que a igreja na França está assumindo sua responsabilidade. Que bom, né? Pelo que aconteceu, para tornar a igreja um ambiente seguro. Não basta ficar se lamentando pelo que aconteceu. Por que aconteceu? Agora é a questão da prevenção. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Então, Sérgio, eu percebo que a partir de agora vai ter que ser tolerância zero. Nós temos que também tomar cuidado. Existem casos onde se levanta suspeita e depois descobre-se, depois do processo civil também se descobre a inocência da pessoa. Eu já conheci um padre, por exemplo, que ele foi acusado por uma mulher que ele não quis ter relação com ela, e eu estou falando do resultado do processo, não estou falando que o processo foi só canônico, foi civil também. Então, para a gente tomar muito cuidado, sabe, aquele clima de caça às bruxas é perigoso. Porque nem sempre as verdadeiras bruxas, entre os caçadores de bruxas tem muita bruxa. Despista, é despistagem. Então, é muito difícil. Eu entendo que é difícil o papel da formação também, nesse cuidado que precisa ter, sabe, Sérgio? Mas nós não podemos brincar com isso, porque isso destrói a vida das nossas crianças. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, vamos assumir nosso compromisso, não negando o problema. Eu acredito, eu posso dizer assim para você, Sérgio, que a igreja oficialmente, nos seus documentos, na sua legislação, está fazendo de tudo para punir, para identificar e para punir. Acabou aquele discurso que o bispo hoje, tem bispo que foi afastado, porque tinha a política de, deu problema numa paróquia, vamos mandar o padre para uma outra. O bispo que fizer isso hoje, ele pode ser punido. Então, sobre os ombros dos próprios bispos existe um peso hoje muito grande. Então, a gente precisa entender que a igreja está tentando fazer a parte dela. Aí nós precisamos também, todos nós, fazermos a nossa parte, com cuidado, sem neuras, né? Sem aquele espírito de caça às bruxas que normalmente termina mal e nós não resolvemos o problema. Então, eu concordo com você que nós precisamos muito. E também trabalhar, né, a dimensão da revisão do que é ser padre, né?
Porque eu falo, eu não tenho como ficar repropondo um tipo de padre que não convence mais ninguém. Por quê? Porque nós queremos parecer o quê? Intermediários entre os homens e Deus, de modo que nós estamos num patamar superior, que somos quase anjos? Não. Então eu falo, a palavra de Deus diz ali, tirado do meio dos homens e devolvido, mas parece que alguém não se devolveu ainda para o meio dos homens. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. E nesse sentido, todos nós, não é que temos que ficar levantando suspeita o tempo todo, mas nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar nossas crianças, precisamos tomar todo o cuidado, tá? É um número bem reduzido, eu acredito, tá? Pode estudar qualquer índice em qualquer desses lugares. É óbvio que quando você pega uma coisa e joga na TV, a igreja na França, não, é o que eu disse para você. Estou passando a porcentagem de um estudo sério. 3% do clero estaria envolvido. Estou falando não de gente que já foi condenada, de gente que está envolvida também nas suspeitas. 3%. Mas, de qualquer forma, é já vergonhoso. Já é vergonhoso. A gente não pode usar isso agora como para dizer, para maquiar a coisa. Não, o Papa, chega um momento que ele chora. Eu já vi relatos de vítimas que encontraram o Papa, diz que o Papa fica mudo e chora. Já teve gente que relatou que nos encontros que o Papa faz, quando ele faz uma viagem apostólica, ele se encontra de modo especial com as vítimas. E o Papa chega a chorar de tristeza. Então, imaginemos quanto isso dói no coração da igreja. Isso é horrível. Eu estou sem palavras até aqui, eu acho que você já entendeu. Mas nós temos que realmente, Sérgio, pensar com muito carinho nessa questão aí para proteger nossas crianças, nossos adolescentes. Já estamos caminhando quase para o final. Eu vou ser bastante breve na pergunta da Francisca, do Bosque de Avelã. Francisca, pela primeira vez você nos traz um endereço de um bairro da cidade que nem o GPS do Fábio funcionou dessa vez. A gente não conseguiu identificar. Se você quiser depois mandar para o programa, tô brincando, só se você quiser mesmo, tá? Pra gente saber onde que fica o Bosque de Avelã. Que por sinal é um nome bonito, né? Bonito esse nome do bairro. De qualquer forma, um abraço para vocês daí, do bairro Avelã. Podemos rezar deitados? Pergunta a Francisca. Eu já ouvi que não é correto, mas quero uma orientação. Eu rezo enquanto trabalho, lavando a louça ou dirigindo. Está errado, padre? Olha, sendo a oração um momento de comunhão com Deus, de conversa com Ele, é óbvio que nós não estamos numa situação ideal quando se trata de uma oração, onde você para, se volta, se coloca na presença de Deus, falando da sua oração pessoal, que você esteja na posição deitada. Mas é óbvio também que o cristão está sempre em oração. Então eu concordo contigo que você pode estar lavando louça e estar com um salmo na sua mente, um louvor, uma gratidão, o pensamento sempre em Deus. Tudo isso é muito possível, tá? Agora, nós temos que evitar a questão do dormir, né, rezando. Porém, dormir rezando é melhor do que não rezar, tá? Vamos dizer assim, tá? Dormir rezando, tem até uma história que diz que os anjos, depois que a gente termina mal, digamos, não termina as orações e dorme, diz que os anjos continuam as orações, tá? Achei até bonitinho isso para dizer para as crianças, às vezes eu conto isso, que quando a criança dorme, o anjinho da guarda continua a oração, né? Mas essa parte, o ideal é que a gente se dedique mesmo, que esteja numa atitude de joelhos, de oração, né? Mas se não tem jeito, também está muito cansada, oferece seu cansaço também, tá? Tem problema não, é isso que eu estou falando. De qualquer forma, Deus quer uma boa noite, ainda que seja bem sonolento, tá certo? Muito bem, Francisca, obrigado pela sua pergunta, obrigado a todos vocês por esse carinho, esse programa que é cada vez mais poder servir a todos vocês. E chegamos ao final desse nosso programa. Quero deixar um grande abraço para todos que estão na audiência, que participam conosco do programa Respostas.
E vamos agora invocar a bênção de Deus sobre nós, por intercessão de Maria, nesses tempos que nós vamos celebrar também a padroeira do nosso país. Nós queremos também invocar esta intercessão dela por todos nós, de modo especial pelas nossas crianças, já que estávamos falando da questão do cuidado e da proteção delas no nosso meio. Então, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vocês, sobre sua vida, sobre seus projetos, sobre seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Com muita alegria, a gente fica por aqui, deixando um forte abraço e a promessa de um reencontro. Fiquem com Deus, grande abraço.